Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mastercast. Eu sou o Johan Lima, sou sócio aqui da Master Contábil. E eu sou Wesley Santos, também sócio aqui da Master Contábil. E hoje estamos com um professor, né? Um profissional da área da educação, o Anderson, que inicialmente começou na USP, foi se formar na USP em 2011 como bacharel em Física Computacional. E aí viu que não era isso que ele queria para a área dele, que era bem complicado. E aí foi para a parte de licenciatura, se formou, começou a dar aulas e há uns 2 anos para trás abriu sua empresa, né? A Kumon, a franquia Kumon. E hoje dá aulas para crianças. Então explica um pouquinho da sua trajetória para a gente, Anderson. Olá, boa noite. Obrigado, Wesley, pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite e o espaço aqui é muito legal. Obrigado por me receber. A gente que agradece. Bom, meu nome é Anderson, como disse o Wesley. Eu comecei minha trajetória acadêmica lá em 2011, entrei no bacharelado em Física Computacional. E embora fosse bem complicado mesmo, como você citou, não foi o principal motivo de eu ter mudado ali de trajetória, né? O bacharelado em Física Computacional me chamou a atenção por causa da física, sempre fui muito apaixonado pela física. E chegou a um determinado ponto que eu percebi que o bacharelado leva muito para a área acadêmica e a área de pesquisa. E com o tempo a gente percebe que a área de pesquisa exige certos atributos do pesquisador e eu percebi que eu não me encaixava nesses atributos. Aí eu fui para a área da licenciatura, ainda gostando muito de física, mas agora tentando atuar como professor, né? Me formei ali na USP, logo depois já iniciei trabalhando como professor de ciclo de Fundamental 2, como no 7º e 8º ano, dava aulas de matemática e também aulas de física no ensino médio. Nesse meio tempo, fiz a minha especialização em Educação, Ciência, Tecnologia e Sociedade. E a pandemia chegou, jogou tudo pro alto, né? E, finalmente, pensei que seria o momento correto de empreender e começar a trabalhar com um estudo mais individualizado, vendo todas as dificuldades que a educação estava passando. Acho que não era só um trabalho de tentar empreender e buscar algo diferente para mim, mas também um trabalho de tentar fazer a diferença numa forma de abordar a educação de um jeito diferente. Legal. E para a gente começar então esse bate-papo, né? Anderson, o empreendedorismo é uma jornada repleta de aprendizados, né? Quais foram os principais aprendizados que você teve ao longo do tempo como empresário na área da educação e como essas lições moldaram a sua abordagem? Muito legal. Olha, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para a gente entender o panorama das coisas aqui. Enquanto eu estava já na faculdade, me formando, existia um projeto que a gente chamava de IFISC Júnior. É a empresa Júnior lá do Instituto de Física de São Carlos, onde eu tive a oportunidade de entrar ali. A gente entra de baixo como gerente e eu cheguei até a diretoria lá na época. E aí nessa primeira experiência com algo mais empreendedor, eu já percebi que a gente precisa tomar cuidado na forma como a gente vai trazer ao público e agregar valor ao produto que a gente está vendendo. Naquela época, eu já trabalhei com empreendedorismo na educação. Nós fizemos um projeto de treinamento de Excel, trouxemos um especialista de São Paulo, uma parceria entre a empresa e esse especialista, e nós cuidamos de toda a parte da divulgação dentro do campus, toda a parte da documentação para conseguir o local e o uso da sala dentro do instituto, e também o nosso desespero ali para fazer o coffee break, porque a gente precisava controlar os recursos, e o coffee break acabou saindo com as nossas próprias mãos ali. Foi um evento bastante legal, mas ali eu já percebi que existem habilidades dentro do empreendedorismo que ninguém ensina. Você vai aprendendo na prática, fazendo. Vão surgindo problemas e você precisa resolver. Se você não resolve, o projeto falha. E aí que eu comecei a perceber como é que funciona empreender na realidade, né? Aí quando eu fui para a franquia, enfim,
realmente começando a trabalhar com Kumon, aí eu vi um outro lado, que é um lado que já com um suporte, com uma estrutura. Eu acho que uma das vantagens de se trabalhar com uma franquia é que você tem já um modelo relativamente pronto, né? Onde você já consegue se estabelecer de uma forma um pouco mais fácil, já que você não precisa sair do zero, né? Porém, eu me lembro até hoje, as portas abertas, o meu arco de bexiga e ninguém parando para conversar com a gente, conhecer a unidade. E aí também ficou muito claro para mim os riscos que um empreendedor corre e como é você colocar todas as suas fichas ali no cesto, né, para conseguir realizar o sonho ali de construir uma empresa. Então, eu acho que isso muda bastante a forma como eu vejo hoje. Como que é importante planejar com antecedência, ter uma reserva com antecedência, entender dos riscos que você está enfrentando e entender também que tem algumas coisas que estão fora do seu controle. Então, a gente tenta controlar aquilo que está dentro do nosso controle e entender o que está à nossa volta para reagir de acordo, né? Penso assim. Sendo empresário é um trabalho de formiguinha, dia após dia, para que a gente possa chegar naquele resultado final que a gente quer, porém, que demanda um tempo, né? Não é uma coisa rápida do dia para a noite. Vai um longo tempo, mas é gratificante quando chega naquele resultado final. Com certeza. E eu acho que, assim, acho que o mais desesperador para o empreendedor é que, às vezes, ele pode até estar fazendo tudo certo, mas, mesmo assim, não há garantia que ele vai ter o sucesso. Acho que isso é desesperador para qualquer empreendedor, né? Porque ele pode ter o melhor negócio do mundo, tá lindo ali, aí chega uma pandemia e, de repente, tudo que você sabia é jogado pro alto e, mesmo você seguindo todas as boas práticas, ainda não é suficiente para atingir o sucesso, né? Então, hoje eu tenho um pé um pouco mais no chão, né? Entender que eu não vivo num sistema isolado, o meu esforço é importantíssimo para o desenvolvimento do negócio, mas sem a gente ter uma noção de onde a gente está inserido, da cidade que a gente está inserido, do que está acontecendo na economia, às vezes a gente fica um pouco iludido com as coisas, né? Então, acho que é preciso atacar tudo sempre com bastante seriedade e pé no chão, acho. Eu acho que todo empreendedor no começo, ele acaba sendo um pouco vaidoso, né? E eu acho que após, que nem você falou, eu tava ali com o arco de bexiga, né? Inaugurei, e aí o pessoal não passava, não entrava, não parava ali para ver o que era aquilo, né? Então, eu acho que acaba sendo um choque de realidade, né? E esse choque de realidade a gente tem que levar para o lado positivo, né? Buscar, aí que o empreendedor ele tem que ter dar um estalo, né? Acender uma luz ali, ele falar, não, peraí, eu tenho que focar nas pessoas, né? Quem realmente vai ser o meu cliente? Quem realmente vai parar aqui e vai entrar na minha escola? Então, eu vou buscar aperfeiçoar, né, esse negócio meu para que eu possa realmente atender o meu cliente. Exatamente. Né? Eu acho que esse choque de realidade aí após a inauguração realmente é muito bom porque ele vem para ensinar. Ele pode ser dolorido naquele momento, a gente acaba ficando frustrado, né? Pô, quem não gostaria de abrir a porta e lotar já, né? Seria muito bom. Mas eu acho que nem você mencionou e o que a gente vê hoje do seu negócio, com certeza isso foi de muito aprendizado. Com certeza foi de muito aprendizado. Inclusive, depois desse choque de realidade inicial, a gente começa a atirar para todo lado, né? Tem que tentar de tudo. Então, já teve carro de som, panfletagem, a gente fez sacolinha, chaveiro, tudo. Mas o que eu vejo, assim, que hoje tem uma relevância enorme é o digital. E aí, quando você começa a relativizar, olha, vou fazer aqui, ó, R$500 na panfletagem física e R$500 no digital. Você vê que o retorno do digital e o alcance do digital... O alcance do digital é demais. Assim, incomparável, né? Eu não estou falando que a gente deva sempre atacar o problema de um lado só. Eu acho que isso não é um caminho certo. Eu acho que se complementam. Mas se complementam. E ficar de fora do digital hoje eu acho que é impossível. Então, o arco de bexiga me ensinou muito
me mostrou que o arco de bexiga não vai me levar muito longe, não. Eu preciso estar dentro do digital, eu preciso atacar outras formas, o cliente ali para conseguir trazer até eles o produto que eu estou oferecendo, com certeza. Hoje a empresa que não está, que não tem ali nada dela inserido no digital, ela praticamente não existe, né? Uhum. A gente vê hoje todo mundo com um smartphone na mão, né? Todo mundo com uma conta ali na rede social, seja Facebook, seja Instagram, ou até mesmo o primeiro pensamento que me vem à cabeça quando eu busco um serviço ou um produto é digitar no Google, né? E a empresa que não está inserida nesse universo de possibilidades que é o Google, que é a rede de pesquisa, ficar dependente somente de quem passa na porta dela é muito complicado. Eu acredito que as empresas que ainda se encontram nessa forma estão sofrendo diversos, né, assim, impactos no seu negócio. Principalmente, que nem você falou, se você já não está atualizado e de repente aparece uma pandemia que está totalmente fora do nosso controle, né? Lockdown, funcionário pegando Covid, ficando de licença, né? O pessoal com medo, recuado em casa, sem... né? Tanto que a gente viu aí, por exemplo, restaurantes tendo que se adaptar, né? Então, as pessoas tiveram que levar o negócio dela até a casa do cliente, porque senão não existiria mais, né? E eu acho que o digital, ele faz isso. O digital, ele leva a nossa empresa para dentro da casa do cliente. E aí lá ele decide se ele vai consumir daquele produto ou daquele serviço. Concordo total. E só o adendo, a pandemia veio para antecipar tudo isso. Porque antes que era uma coisa que ia ser gradativo, né? A pandemia falou, ou você entra de vez, ou você vai ficar para trás. Mesmo que você tenha uma conta ali no Google, só falando um endereço e telefone, que já é alguma coisa, ou você vai ficar para trás. Então, muita gente no tradicional ainda, que ainda segue a forma antiga, que não tenha nada, sente bastante, né? E a pandemia intensificou. Bill Gates já dizia há anos antes da pandemia que se o seu negócio não está na internet, você não tem um negócio. Né? Então... Esse negócio de acelerar aconteceu também na área educacional. Foi assim, tem muita gente que chega na pós-pandemia e fala, mas porque a pandemia acabou com a educação? E eu critico esse tipo de fala, porque eu penso assim, existem já várias rachaduras que estavam ali na educação antes da pandemia. O que a pandemia fez foi escancarar tudo e mostrar para todo mundo todas as falhas que a gente tem na educação, né? Então, por exemplo, durante a minha formação, muito antes ali da pandemia, durante a minha formação, já tinham debates amplos dentro da faculdade sobre a necessidade do uso das novas tecnologias, como inserir essas novas tecnologias dentro da educação. Eu tinha disciplinas específicas de tecnologias da informação aplicadas à educação, né? E a gente via algumas ferramentas, mas a impressão que dá é que, embora a gente conseguisse ter contato com essas ferramentas, em nenhum momento faziam a ligação entre a ferramenta e a metodologia de ensino para que você pudesse usar isso efetivamente dentro de sala de aula e também como mensurar isso. É diferente você avaliar o aluno com uma prova ou um seminário e avaliar um aluno que está usando as ferramentas da tecnologia. A gente não teve toda essa integração entre metodologia e ferramenta. A gente viu ferramenta sim, mas essa integração não ocorreu. E aí chegou a pandemia e o jeito foi colocar a tecnologia para mediar. E o grande problema é que muitos profissionais, e eu nem acho que é culpa só dos profissionais ali, é uma culpa de um sistema como um todo, né? Mas o que acontece é que muitos profissionais continuaram fazendo aquilo que eles sabem, que é uma aula expositiva, ou uma aula expositiva dialogada no máximo. Então, eles transportaram isso para as tecnologias de informação. Então, ao invés dele escrever na lousa e falar para o aluno numa sala de aula, ele coloca uma câmera nele, uma câmera na lousa e continua escrevendo na lousa e falando para o aluno. Não houve revolução nesse sentido. Você apressou
o uso das tecnologias, mas será que houve realmente uma integração das tecnologias no ensino, né? A educação não evoluiu. A né? educação não evoluiu. Você está usando ferramentas extremamente modernas, mas aparentemente a educação não é moderna. É a mesma coisa de sempre ali sendo usado dentro do âmbito escolar. Não vou falar que isso é generalizado. Eu vi já aplicações maravilhosas do uso das tecnologias quando houve essa transição da pandemia. Eu vi professores que se reinventaram, aproveitaram que os alunos estavam ali na frente de um computador para usar recursos audiovisuais muito legais, simulações, músicas, filmes. Então, assim, cada caso foi um caso, mas é complicado isso, né? Porque é como se a revolução estivesse acontecendo de forma totalmente heterogênea, sem ordem, né? E aqueles profissionais que conseguem ter o jogo de cintura para trazer essa revolução para dentro da sala de aula deles, os alunos são beneficiados, mas para outros professores que simplesmente continuam dando a mesma aula na frente de uma câmera e o aluno não experimenta essa revolução e todo o potencial da tecnologia. Eu acho que um ponto talvez negativo nessa questão que trouxe, eu acho que trouxe conforto. Levou o aluno e o professor um pouco para sua zona de conforto, porque às vezes o professor estava em casa, né? E o aluno também em casa, porque eu via lá minha filha lá com um notebook, e aí em casa, para a criança, ela fica muito dispersa, né? Uhum. Ela não vai focar igual ela focaria numa sala de aula, né? Uhum. Então, é que nem você falou, ele inseriu a tecnologia, mas é como se não tivesse como realmente utilizado o potencial máximo daquilo para a educação. É interessante isso que você falou da dispersão. É verdade, mas eu já vi algumas técnicas de oratória, né? Tem algumas pesquisas sobre isso, de como você pode falar um pouquinho melhor, como você pode se sentir mais confiante, né, antes de uma fala, antes de um seminário. E entre as técnicas está, por exemplo, você assumir uma posição de poder e falar para você mesmo na frente do espelho, né? E então existe uma relação direta entre a forma como o seu corpo está e como sua mente está, se ela está em alerta, se ela está atenta ou não. E é por isso, então, que quando você treina um discurso, é interessante você treinar numa posição de poder, né? Mão na cintura, ou mãos cruzadas, né? Braços cruzados, e falar para você mesmo. O que acontece é o seguinte: no âmbito ali do atendimento remoto, muitos alunos, eles não se preocuparam com esses detalhes ao assistir a aula. Então, os alunos, às vezes, assistiam deitados, né? Assistiam num ambiente pouco iluminado, né? Tem um motivo pelo qual a gente sente sono quando a luz está mais amena. É o nosso corpo respondendo à baixa claridade. Então, quando você vai estudar, é necessário que o estudo seja feito num ambiente bem iluminado, bem arejado. Você esteja sentado, né? Não deitado num ambiente escuro, que, claro, que seu nível de atenção cai. E como nada disso foi levado em consideração durante a pandemia, tem muito aluno que dormia no meio da aula, desligava ali, né? Eu já tive casos, nossa, eu lembro de um caso que assim, é inacreditável. Eu peguei um aluno lavando a louça no meio da minha aula. É uma coisa muito aproveitando louca. O tempo. O microfone dele estava aberto, eu ouvindo os talheres batendo. O que está acontecendo aí? Aí ele ligou a câmera. Minha mãe vai me dar bronca se eu não me lá. Eu, vixe, cara. Como assim? Então, levando a educação para casa dessa forma tão urgente que foi sem planejamento. Sem planejamento nenhum. E aí as coisas começaram a se atropelar e eu até hoje recebo alunos na unidade lá que estão colhendo ainda ali os frutos da pandemia. Vem bem... Isso que eu ia pontuar. Eu acho que isso não é que antecipou a forma como a tecnologia foi inserida no âmbito educacional, né? Principalmente ali infantil. Mas eu acho que isso potencializou alguns problemas na educação infantil. Né? A gente vê muitas crianças com dificuldade de acompanhamento, né? Muitas crianças que estão, assim, literalmente apenas passando de ano, né? E não só isso, porque eu penso assim, a escola, a principal função dela ali, o pessoal vê como o ensinar, né? Mas a escola tem diversas funções sociais que
precisam estar presentes também no desenvolvimento ali da criança. Então, quando a criança fica 1 ano em casa, 1 ano e meio ali em casa, e ainda crianças ali na fase de alfabetização, onde elas poderiam estar brincando, manipulando o lápis para desenvolver a coordenação motora fina, desenvolvendo a interação entre os colegas, né, para desenvolver essa inteligência emocional, e aí passa todo aquele ano extremamente importante em casa, não tem como isso não ter reflexos mais à frente, né? Ainda hoje a gente tem escolas oferecendo matérias específicas de revisão para resgatar esse déficit que ficou dos alunos, né? Realmente, a lacuna foi muito grande. Tem muita coisa ainda para a gente trabalhar aí. Sim. Legal. E Anderson, a gente sabe que a busca pela excelência no atendimento ao cliente é essencial para qualquer negócio, né? Como que você mantém a qualidade do atendimento ao cliente em sua escola e especialmente quando se trata de orientá-los para obter o melhor custo-benefício? Esse atendimento, como que você trabalha lá? Perfeito. Bom, para o cliente, né, eu acho que é importante ele entender que quando ele contrata o meu serviço especificamente, ele não está contratando atividades para serem feitas em casa, né? Que essa, às vezes, é a impressão que um pai tem quando ele contrata um reforço escolar. A gente nem identifica o Kumon como reforço escolar, porque nós temos vários detalhes que divergem disso, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente faz é mostrar para o pai que ele não está contratando mais um reforço, mais um monte de atividades. Ele está contratando um parceiro. Eu sou parceiro da família. Então, quando eu faço o meu trabalho com os alunos, nunca é pensando simplesmente em fazer ele ganhar nota ali. Não tem nada a ver isso. A gente quer fazer um trabalho mais amplo, que o aluno não trabalha só o conteúdo, mas trabalha também habilidades cognitivas comportamentais, como o caso da autonomia, concentração, rotina, disciplina. E para isso, eu acho primordial que eu, como orientador, esteja próximo à realidade do aluno. Não adianta eu olhar para um aluno, olhar que ele tem um excelente potencial e colocar um monte de tarefa para ele, sendo que essas tarefas não conseguirão ser feitas por causa da rotina de um pai, ou a rotina da mãe, ou porque simplesmente não vou ter o apoio familiar para fazer com que o aluno estabeleça limites, estabeleça uma rotina, né? Então, quando eu trago o valor do meu trabalho para os alunos, para as famílias, eu trago isso de forma bem clara. Você pode me procurar sempre, desabafar sobre o que está acontecendo no âmbito familiar, que nós vamos sentar e conversar e ver como que a gente pode resolver isso. Os conflitos sempre vão existir, principalmente as crianças ali, né? Querendo ou não, estudar é uma atividade extremamente trabalhosa. E até você perceber como isso realmente vai ser importante para você, é difícil você ver um verdadeiro significado no ato de estudar. E as crianças têm essa dificuldade de enxergar o verdadeiro valor do estudo, né? Então, quando ocorre uma crise, não vou estudar, meu filho não quer fazer, o que eu faço agora? É aí que a gente tem uma excelente oportunidade para sentar com a família, sentar com o aluno, entender o porquê ele não quer fazer, entender o porquê ele se sente frustrado e dialogar para a gente tentar encontrar um meio termo, porque o importante é que ele continue aprendendo, o importante é que ele continue desenvolvendo, né? Então, eu sempre busco trazer isso para as minhas famílias, mostrar para elas que as crises vão existir, e vocês podem contar comigo para resolver essas crises. É através desse diálogo e da compreensão da dinâmica familiar que a gente consegue resolver essas crises. Acho que isso agrega bastante valor à forma como a gente oferece o nosso serviço. É que nem você falou, é muito diferente de você vender um reforço escolar, né? Com certeza. E para apenas fazer a tarefa junto com a criança ou alguma coisa do tipo. Né? Isso. E na sua fala você mencionou 3 vezes a palavra rotina. Eu acho que isso para a criança é muito essencial. É muito essencial. E é o que elas não estão tendo, né? Não tem rotina. Às vezes não tem uma rotina em casa, não tem hora para dormir,
não tem hora para acordar, não tem hora para sentar na mesa e almoçar com os pais. Né? É bagunçado, né? Uhum. O legal do método é que a gente consegue colocar um eixo a ser seguido, porque um dos pilares ali do nosso método, sendo a rotina, né, é trabalhar o Kumon diariamente. Então, a nossa programação acontece de forma a respeitar o ritmo do aluno, né, na questão da carga, mas também acontece de uma forma que nós não paramos. Então, se o aluno vem segunda e quinta na unidade, por exemplo, na segunda-feira ele faz o atendimento conosco, nós estudamos juntos, tiramos as dúvidas, né? E ele já leva a tarefa de casa para terça e quarta. A de terça tem que fazer na terça. A de quarta tem que fazer na quarta. Eu posso fazer a de quarta e a de terça no mesmo dia, professor? Aí eu fico um dia livre. Não. Eu quero te ensinar que fazer um pouquinho todo dia é o que verdadeiramente vai trazer um progresso a longo prazo. Não é estudar tudo antes da prova, né? Tem aluno que chegava para mim, quando eu dava aula ainda, falava, professor, a prova estava muito difícil. Professor, olha lá, ontem eu fiquei 6 horas estudando direto, a tarde toda, lendo, relendo, e não fui bem na sua prova. Tava muito difícil. Aí eu falei, colega, o erro já está na sua própria fala. Escreveu na areia. Porque você ficou 6 horas estudando ontem. Você deveria ter distribuído essas 6 horas na última semana toda, estudando 1 hora todo dia, sistematicamente, se organizando e se preparando para o momento da prova, né? Então, essa é uma mensagem muito forte que a gente quer passar para os nossos alunos. É dessa importância de entender que o estudo não precisa ser pesado. O estudo não precisa ser sempre acompanhado de uma ansiedade de algo a ser cumprido. Você pode estudar um pouquinho todo dia. Se você fizer de forma sistemática e, acima de tudo, com qualidade, que também tem essa, né? A relação entre qualidade e tempo. A gente pode até conversar um pouquinho sobre isso depois, mas se for feito de forma sistemática e com qualidade, você consegue atingir resultados incríveis a longo prazo. Imagina, né? 365 dias no ano lá, você estudando um pouquinho todo dia, né? É muito melhor do que você ficar uma semana desesperado querendo aprender alguma coisa e simplesmente desistir depois porque se sentiu cansado e sobrecarregado, desmotivado. O cansaço e se sentir sobrecarregado é justamente porque você já passou do seu limite, né? Exatamente. É que nem você falou, ter a gestão ali de tempo e qualidade, né? Com certeza. A gente tem uma capacidade mental limitada, né? Não adianta eu querer desempenhar uma tarefa de estudo durante horas, né? Vai chegar um momento que eu vou parar de gravar aquilo que eu estou estudando e vou bagunçar o que realmente eu gravei. Existe sim, existem técnicas de estudo, inclusive, que batem bem firme no cronometrar de intervalos, né? 30 minutos, descansa 5 minutos, estuda mais 30 minutos. Tem algumas técnicas de estudo que são específicas do tempo, né? Mas eu sempre levanto uma crítica, né? Porque tem muito do estudo que o pessoal traz, que defende que se você estudar mais, você aprende mais, né? E que o tempo é tudo, né? O que não é verdade. Estudar mais te traz a possibilidade de aprender mais, mas não significa que você vai aprender mais. O que traz o verdadeiro progresso é você estudar com qualidade. E a gente não precisa ir muito longe para entender isso. Às vezes a gente tem lá o nosso grupinho de jogar bola ou algum outro hobby aí, e você percebe que tem o teu colega perna de pau que é horrível há 10 anos e não melhora e joga sempre com você. Por que será que esse cara não melhora nunca? Ele continua chutando a bola para fora, continua tomando caneta. Por que será? É porque ele nunca parou para estruturar a melhora dele, para usar aquele tempo focado num objetivo, num aprimoramento, entendendo o que ele está errando e aprendendo com o erro dele, né? Então, só o tempo de bola dele não vai fazer ele melhorar. Precisa do tempo e do foco na melhora também. Então, o interessante de fazer um estudo mais estruturado, como é o que a gente oferece lá, é que nós oferecemos algo dentro do ritmo do aluno, com uma meta, com um objetivo, né? Dentro de um conteúdo que a gente sabe que ele precisa dominar antes de ir para o próximo, para que ele nunca se sinta perdido, né? Então, todos esses detalhes trazem um direcionamento para o estudo que eleva muito a qualidade do estudo e o aluno acaba conseguindo progressos muito maiores em tempos muito menores. Ele não precisa ficar desesperado 2 horas por dia para ter um progresso legal. 15, 20 minutos com qualidade, às vezes é mais do que suficiente. Legal. E
E é bacana, pelo que você falou, porque vocês entregam, além o português e matemática, né, para o aluno aprender e se evoluir nessa temática, mas no sentido de fazer evoluir isso a longo prazo ele como pessoa, né? Que vai trazer resultado, que nem a criança, ela não... que nem o Johan falou, né? Ela vê aquilo lá todo sempre, ela quer sair dali. Mas que ela vai sentir somente isso a longo prazo, isso que ela vai sentir falta, né? Uhum. Então, isso é muito legal da parte de vocês. E aí, só fazendo uma brincadeira, eu era do aluno que deixava para última hora para estudar, tá? É que assim, conscientizar a criança da importância do ensino é que é complicado. Né? Uhum. Porque se a gente parar para pensar na nossa infância, eu era desse que deixava para última hora, entendeu? Queria brincar. Então, para mim, aquilo eu falava, isso não tem importância, para que eu preciso aprender isso? Eu não vou usar isso. É assim mesmo, é difícil, é um desafio mesmo. Cada aluno lida com isso de uma forma diferente. Assim como eu tenho alunos que têm uma resistência enorme, eu tenho outros alunos que em uma semana entenderam como funciona e eles mesmos às vezes cobram, olha, eu quero resolver um pouco mais, olha, eu quero evoluir mais rápido. E vocês percebem algo de diferente na personalidade? Porque que nem você falou assim, tem criança que, tá lá, demora. Mas assim, as duas estão tendo o mesmo método, né? Estão lá dentro, estão tendo o mesmo método, a mesma rotina de tarefa, o mesmo tempo, né? Mas não se compara o aprendizado de uma e de outra, né? O que diferencia isso? Será que é algo... É talento? É genética? Olha, tem vários fatores. Vamos lá, essa é uma pergunta muito boa. Bom, primeiro... Embora os alunos estejam submetidos ao mesmo método e às vezes até tenham a mesma idade, estão na mesma série e às vezes até na mesma escola, tem alunos assim. Eles divergem bastante às vezes de evolução, com relação à evolução, às vezes pela própria dinâmica familiar, às vezes acontece isso. Nós temos alunos com um bom potencial de desenvolvimento, onde tiveram um teste diagnóstico revelador muito legal para a gente, mas ao mesmo tempo a família não oferece o suporte para estabelecer uma rotina em casa, o aluno falta muito, a família viaja muito. Eu sei que as famílias têm a rotina delas, né? Mas, querendo ou não, essas pequenas falhas na rotina acabam prejudicando a criança, né? Tem muitos pais também que se frustram quando uma criança se chateia ali com o momento da atividade. E aí a primeira alternativa mais fácil é então não faz, né? Quando na verdade deveria ser o sentar, o dialogar, ou talvez até me procurar para fazer uma abordagem mais com um terceiro, né? Às vezes quando um terceiro de fora fala ali com o aluno e com a família junto, o aluno costuma ouvir, né? Porque ele percebe, não é só meu pai que está falando isso, me mandando fazer isso, não é ele que é o vilão. Parece que é algo que precisa acontecer mesmo, né? Mas tem um outro lado também que é muito legal, que é a questão do genético que você falou, né? Tem um pesquisador professor, ele chama Charles Spearman, né? Ele, acho que foi em torno ali do começo do século XX, se eu não me engano, ele resolveu fazer uma pesquisa com relação ao desempenho dos alunos dele, né? Então, ele tinha alunos lá que faziam matemática e faziam física, matérias do aluno lá, né? E ele queria ver se havia uma correlação entre o desempenho do aluno em matemática e o desempenho do aluno em inglês, né? Ele queria ver se existia mesmo uma relação no sentido de que um aluno que vai bem em matemática vai bem em inglês também, geralmente, ou se não existe essa correlação. Então, nós temos 3 resultados possíveis, né? Nós temos uma correlação negativa, onde quando um aluno vai melhor em matemática, ele vai pior em inglês, o que até que faria sentido, né? Às vezes o aluno se dedica muito em matemática e em detrimento das outras. Uma afinidade. Então poderia ter essa correlação talvez negativa entre as disciplinas. Poderia haver uma correlação positiva, ou seja, de forma geral, quem vai bem em matemática vai bem em inglês também. E poderia simplesmente não haver correlação. Cada um faz de um jeito e não há correlação. E aí o que o Charles Spearman observou foi que existe uma correlação positiva.
que significa que, em média, os alunos que são melhores na matemática são também melhores em inglês. Então, o que isso talvez aponte para a gente, né? Aponte para a gente que talvez exista uma inteligência geral daquele aluno que faz ele desempenhar melhor as atividades dele de matemática e inglês ao mesmo tempo, independentemente da matéria, né? O Charles falou que essa inteligência geral seria o fator G. Então, aí que ele começam a se desdobrar depois os estudos mais da inteligência humana e dos testes de QI, e começam ali essa movimentação, mais tarde, que vai hoje a gente entender como coeficiente de inteligência e tentar medir a inteligência humana de alguma forma, né? O que me chama a atenção nesse experimento é isso. Ele trouxe uma evidência de que talvez realmente exista algum certo fator natural ou genético ou intrínseco àquelas crianças, àqueles alunos, que deem uma base da inteligência delas. E que talvez haja uma variância dentro disso a partir de elementos externos, né? Um aluno que dedica mais tempo ali, talvez ele possa aprimorar, mas parece que existe uma base. É esse que é o ponto. Talvez exista mesmo uma base. E eu acho isso muito assustador, na verdade, né? Tem uma linearidade, né? Na questão de ir bem em todas as matérias, mas acaba despontando em algumas por alguns fatores externo a essa questão que ele analisou, né? Isso. Ou seja, eu gosto mais dessa matéria, então eu acabo me dedicando um pouco mais a ela, porém eu não vou mal nas outras. Isso. Né? Mas o que me assusta desse teste dele é que isso talvez implique que existam pessoas com essa inteligência geral reduzida, né? E que naturalmente apresenta dificuldades para ter um desenvolvimento interessante, né? E isso é realmente muito algo que a gente tem que refletir bastante, né? Então, como que a gente abordaria um aluno com a dificuldade, entendeu? Sabendo que talvez essa dificuldade seja da natureza dele, né? Como abordar esse problema? O que fazer nessa situação? Como eu posso fazer o meu trabalho como o pedagogo, como professor? Como eu posso fazer o meu trabalho de forma que aquele aluno seja a melhor versão possível dele e não necessariamente fazer com que ele atinja parâmetros específicos, talvez totalmente fora da realidade, né? E até que ponto eu estou sendo discriminatório ao fazer essas diferenciações, né? Então é uma questão extremamente polêmica, mas eu acho essa revelação do estudo dele extremamente reveladora, né? Inclusive, acho que no Exército dos Estados Unidos, eles já aderem ao teste de QI, o coeficiente de inteligência, que você não pode se alistar abaixo de 80. O que também é assustador, quer dizer que parece que eles trazem certa validade para isso, que talvez exista uma inteligência natural, intrínseca a você, que talvez você não possa mudar. Isso é assustador para mim como professor. Meu trabalho é mudar, meu trabalho é trazer a progressão, né? É algo para refletir. É ensinar, é moldar, né? É ensinar e moldar, Então é assustador para mim como profissional, talvez ver alguns resultados assim que mostram que talvez você não possa moldar tudo. Você pode oferecer oportunidades para aquele aluno se desenvolver da melhor forma possível que ele pode desenvolver. E não necessariamente mirar num ponto fixo, desprezando completamente as características do aluno. Já existe um método que identifica quando está no limite? Uhum. Olha, eu não tenho conhecimento de nenhum método. Esse estudo evidenciou que existe uma régua ali para quem tem um certo QI e vai bem praticamente em tudo que ele vai executar, né? Mas para quem está abaixo dessa régua, qual que seria o limite dela? Né? Qual seria o limite? Não sabemos. Essas pesquisas são extensas. Sim. Infelizmente, eu não sou um especialista. Acho que um psicólogo teria muito mais... Porque eu acho que realmente já vai para uma área de neurociência, talvez, uma coisa já mais neurológica, né? Resumir a aprendizagem a um número é algo completamente minimalista, reducionista, né? Uhum. Então, eu acho que
o tema aprendizagem, ele é muito multidisciplinar. Então, esse cara trouxe o resultado dele. Nós temos especialistas que trouxeram diferentes tipos de abordagem na questão do QI, né? Mas também tem a neurociência, trabalhando também para entender quimicamente como que o nosso cérebro funciona e o que significa um cérebro inteligente, o que significa um cérebro deficiente de inteligência, né? Quais são os produtos químicos que são importantes na fixação das disciplinas, quais são as partes do cérebro que funcionam com mais intensidade para diferentes matérias, com reconhecimento de imagem, reconhecimento de áudio, pensamento abstrato. Então, assim, é muito reducionista a gente pegar e simplesmente colocar um número na pessoa e falar, ó, QI seu é 90, eu acho que você está abaixo da média, eu acho que você não tem muita capacidade, então a gente vai trabalhar com você assim. É muito mais dinâmico. E aí que eu acho que vem a importância de ter um professor próximo ao aluno, que é isso que a gente consegue oferecer lá, né? Estando lado a lado ao aluno, você percebe como é a evolução dele de uma aula para outra. Então, você consegue fazer ajustes de uma aula para outra. Você não precisa simplesmente tentar fazer um método completamente engessado e fazer o aluno cumprir aquilo e ele que se vire para atingir os seus objetivos. Não, você pode alterar seus objetivos conforme a educação acontece. Legal. Eu acho muito interessante que nem você falou, é até assim injusto, né, você avaliar dessa forma e definir disso, porque eu vejo que tem muitos fatores externos. Se a gente buscar assim a própria localidade que aquela pessoa mora, então aonde esse estudo foi feito, como que aquela pessoa se alimentava, né, como que era a base alimentar dela, então, né, a pessoa só comia fast food ou só comia comidas mais, né, natural. A pessoa respeitava o ciclo circadiano, como que era, porque eu vejo que hoje você passa a analisar esses fatores externos e você vê que se você mudar alguns hábitos seus, né, isso pode melhorar, né? Eu acredito que o seu próprio QI pode melhorar dependendo dos seus hábitos, né? Uhum. Não, com certeza. Aquela frase clichê, né, de que a gente é o que a gente come, é verdade, é verdade. Nosso cérebro e o nosso corpo funcionam em sintonia. Se o corpo não tá legal, sua cabeça não tá legal. Se sua cabeça não tá legal, o corpo não funciona legal também. Quantos casos a gente tem de excesso de estresse que você perde cabelo? Perder cabelo é um problema físico, mas está sendo causado por uma questão mental, de você não conseguir lidar com a ansiedade, com as suas emoções, com toda a pressão emocional que você está sofrendo, né? Então, a máquina tem que estar em dia dos dois lados, né? E é triste hoje a gente ver que, infelizmente, nossa atenção para o corpo é 1000 vezes maior do que a nossa atenção que a gente dá para a nossa cabeça, né? Para a nossa mente. Se você perguntar para qualquer criancinha ali como que a gente faz para ficar com shape legal, né? Eles vão falar, você tem que comer muita fruta, você tem que comer bastante proteína, né? Aí malhar, fazer exercício e você vai ficar legal. Agora, pergunta para ir para uma criancinha, o que você precisa para se manter são, né? Se manter bem na cabeça. E não tem isso. Isso não é amplamente divulgado na nossa cultura, infelizmente, né? Até a procura por um psicólogo acaba sofrendo alguns preconceitos por causa disso. Eu tenho situações de alunos que hesitam procurar um psicólogo por uma resistência muito forte da família, por achar que é algo de louco, meu filho não precisa disso, não, né? Ele é normal, né? Eu acho que essa ideia é uma ideia muito triste, né? Porque a gente cuida tão bem do nosso corpo, a gente sabe tanto como manter nosso corpo saudável, por que a gente não deve também prestar atenção nas nossas emoções e na nossa mente, né? Tá tudo ligado. Existe realmente um preconceito, né? Eu vejo que isso assim vem melhorando com o passar dos tempos, passar dos anos, mas ainda tem muita família que, principalmente quando se trata de criança, né? Não, que nem você falou, ele é normal, mas você pedir para buscar um psicólogo não está dizendo que ele é anormal. Exatamente. Né? Exatamente. É justamente por ele ser normal que ele precisa desse apoio, que ele precisa disso. Exatamente. E Anderson, você falou um pouco, né?
das diferenciações, né? Mas como o Kumon se diferencia de outros métodos de ensino e como isso tem impactado no sucesso da sua franquia, da sua empresa? O Kumon, ele se diferencia especialmente pelo fato de colocar o aluno completamente como protagonista do processo de aprendizagem dele. Quando o aluno está numa escola tradicional, o professor está à frente como detentor do conhecimento, passando o conhecimento para o aluno, e o aluno está lá como receptor. O nosso método, a gente inverte um pouco essa chave. Nós damos uma programação para o aluno, nosso material ele é feito de forma a ser autoinstrutivo, de forma que o aluno, se ele feito os estágios anteriores, ele tem total capacidade para entender aquele novo conteúdo que ele está vendo. Então, o principal agente de produção de conhecimento ali não é o professor, é o próprio aluno. É ele lendo, interpretando, encontrando padrões e replicando esses padrões para chegar nas respostas, né? Então, acho que essa é a principal diferença. Como essa evolução precisa acontecer de uma forma que o aluno não se sinta sobrecarregado, aí o professor entra como um mediador para entender qual é a situação do aluno, qual é o perfil dele e quais são as atividades mais adequadas para ele resolver, né? E aí, conforme o aluno for encontrando dificuldade ou tendo alterações na motivação, é o momento onde a gente realmente tem que sentar e tentar conversar com o aluno e entender qual seria a abordagem mais adequada, né? Reduzir a carga de atividades, repensar a atividade que ele está fazendo, sentar e talvez dar alguns conceitos chaves ou formas diferentes de resolver o problema para que ele se identifique melhor com diferentes métodos de resolução. Então, tudo isso eu acho que diferencia bastante da forma como a escola trabalha hoje. Eu não acho que seja ruim, tá? Eu não acho que a escola deve ser condenada. Não, eu acho que a escola ela faz um papel importantíssimo hoje. A gente precisa da escola. Eu não substituo a escola, mas também a escola não substitui o meu trabalho. Se complementam. Se complementam, exatamente. Na escola, basicamente, você é mais um na sala de aula, prestando atenção no professor, pegando esse conhecimento, mas cada um vai pegar da sua forma. Mas na Kumon é como se pegasse na mão e falou, você é o centro da atenção aqui. Então eu vou te ajudar, o caminho é esse, mas você é o principal. Eu tô aqui só para te colocar no caminho certo. É isso mesmo. Existem vários detalhes no método que trazem bastante esse protagonismo, né? Por exemplo, a própria nota é algo que nós fazemos diferente da escola. Na nota, nós corrigimos folha a folha, cada folha vale até 100 de nota, e depois o aluno passa essa nota para o registro de boletim dele. Então, ele tem o prazer de passar uma nota 100 e o desespero de passar uma nota baixa, porque aquilo lá fica registrado e depois a gente conversa com os pais nas atualizações da reunião. Então, tem alunos que têm um grande orgulho de ter páginas e páginas de registros de atividades bem feitas e atividades onde ele não faltou e resolveu com qualidade, né? A correção também é uma grande diferença. No âmbito escolar, como que ocorre a correção de uma atividade? Acontece mais ou menos assim, né? O professor vai lá, passa a tarefa de casa, aí na próxima aula ele fala, gente, olha aqui, ó, tô corrigindo a tarefa. Passa na lousa as respostas, o aluno ele só compara, né? Ele fala, esse aqui eu errei, apaga, corrige. Esse aqui eu acertei. Copio certo. Copio certo, Na nossa metodologia, nós mudamos um pouquinho essa abordagem. Quando o aluno erra, eu anoto, eu sinalizo que existe erro, mas eu não falo o que é. O aluno ele vai pegar o exercício dele, rever os cálculos dele, entender o ponto em que ele errou, apagar apenas o necessário para corrigir a resposta dele e depois ele traz para a gente de novo, para a gente dar uma olhadinha se ele finalmente chegou na resposta certa. Tem uma diferença fundamental ali, porque o ato do corrigir, de fato, vai para o aluno agora. Então, ele tem uma oportunidade de aprender com o próprio erro. Lá na escola, embora essa oportunidade exista, como os holofotes não estão no aluno, acontecem situações onde o aluno, poxa, errei, apaguei e troca e não entende nem o porquê ele errou. O porquê os caminhos que ele escolheu para chegar naquela resposta são caminhos equivocados. Então, quando a gente pede para que o aluno faça essa trajetória, né, de encontrar a resposta, a gente consegue resultados bem legais, né, para que o aluno chegue ali no conhecimento por si só.
Eu vou contar rapidinho uma história comigo quando... Já faz um tempo que eu estudava, né? No ensino médio. E muito passa por isso. Tinha professores... da mesma matéria. Vamos falar assim, tinha o principal e o substituto. E o principal ficou afastado. Então, tinha provas dessa professor... que acontecia? Chegava lá, a prova A, B, C, a pergunta, ela queria que você respondesse conforme está no livro, decorado. E decorar não é aprender. Aí você mudava uma vírgula, um quê, estava errada a pergunta. Só, mas está certo. Não, você tem que fazer escrito. E aí você pegava o outro professor, que a turma inteira ia bem, e ele ensinava, você aprendia. E na hora de responder, ele queria saber se você aprendeu. Não queria saber se tá o quê, ou vírgula, mas se você explicasse, ó, foi isso que aconteceu, tá certo. Você vê, o ensino é o mesmo, mas a forma de ensinar é diferente. Não é a mesma metodologia do Kumon, que pega o aluno, né, a criança, e ó, é assim, você vai no centro. Mas, você vê, uma pessoa muda toda uma trajetória. Até quando era ela, eu saía mal. Eu tirava vermelho. Era 5 para baixo. Porque eu nunca fui bom em decorar. Eu sempre fui melhor em exatas, tinha facilidade. Mas você pegava as outras partes, história, geografia... Eu nunca fui bem. Só que quando o professor ensinava e você aprendia... É isso que aconteceu. Vamos falar em história... Você escrevia lá e você saía bem. E você aprende, e você lembra. Né? Então, passa muito da educação de cada um, de como ensinar também, né? O profissional ensina. Não, com certeza. Eu tenho meus ídolos também. Tenho professores maravilhosos que eu tive, principalmente no ensino médio, que a gente não esquece, sabe? Quando você pega um professor que muda a sua vida, você não esquece. Levar conhecimento pro resto da vida. Muito bom. Ô Anderson, você já comentou, né, um pouco com a gente no início, principalmente ali você colocou um momento marcante como, né, a inauguração, né, do seu negócio, da empresa, mas eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre os desafios que você enfrentou e tem enfrentado, né, na gestão da sua empresa e esses desafios que tornaram um aprendizado, como que você superou eles? Bom, o interessante é que tem alguns desafios que nós ainda estamos superando, né? É um processo sempre. Eu acho que a maioria dos desafios que eu tenho enfrentado estão diretamente relacionados aos alunos, aos clientes mesmo, né? A gente estava até conversando um pouquinho hoje, antes de começarmos o podcast, que no começo nós temos uma preocupação muito grande de trazer clientes para fazerem parte da nossa família. E aí, junto com os clientes, vem os problemas dos clientes também, né? Cada um com as suas particularidades. Então, hoje, eu percebo que eu tenho vários desafios relacionados a isso. Eu tenho não só alunos com uma rotina extremamente conturbada em casa, mas eu também tenho alunos especiais, por exemplo, né? Eu tenho alunos com autismo, eu tenho alunos com alguns distúrbios de aprendizagem. Por exemplo, o TDAH eu acho que é o mais comum, quem tem lá, né? E aí, tudo isso exige da gente um carinho especial com essas pessoas, né? Então, às vezes é necessário deixar um horário apenas para aquele aluno, porque é um aluno que grita, é um aluno que às vezes é um pouco agressivo, pela condição dele, né? Que ele é assim. E aí ele precisa de um espaço dele, de um momento dele, para que ele possa fazer a atividade dele, né? Então, hoje eu vejo que os maiores desafios estão diretamente relacionados ao fato de uma sala de aula ser um ambiente extremamente heterogêneo. A partir do momento que você generaliza tudo isso aí, tem muitos alunos que acabam ficando para trás e perdendo a oportunidade de desenvolver da melhor forma possível. Então, não dá para generalizar. E isso é extremamente desafiador dentro do ramo. Sim, estar ativamente entendendo cada um. Um aluno que é bom hoje, ele não necessariamente vai ser bom amanhã, né? A gente tem casos, às vezes, de um aluno que é excepcional por meses, e aí aconteceu alguma coisa na escola
que abalou o emocional dele, né? Sofreu bullying e ficou afastado um tempo, ou tomou uma suspensão, aconteceu alguma coisa, esse aluno não volta igual. E a gente tem que fazer uma abordagem completamente diferente agora com ele. É a mesma pessoa, mas passaram alguns meses, ele já não age como agia antes, não aprende como aprendia antes, e a gente tem que respeitar esse novo momento do aluno e fazer todas as mudanças. Então isso é muito desafiador, essas mudanças constantes. Eu acho que é muito importante isso que você mencionou, né, de atender crianças especiais, né, porque a gente vê que é um método específico, porém é um método totalmente inclusivo, né? Você falou, tem criança com autismo, crianças com TDAH, que a gente está vendo crescer e muito, né? Essa questão desse transtorno de déficit de atenção, né? Eu sempre deixo muito claro que a minha abordagem não é uma abordagem clínica. Eu não dispenso o uso do acompanhamento com psicólogo e com profissional de saúde, né? Então, o meu trabalho lá é tentar dar para o aluno a oportunidade de evoluir no ritmo dele. Só que, às vezes, o ritmo dele está extremamente desacelerado por causa da condição dele. Então, não adianta a gente olhar só para um lado. Por isso que eu digo que a educação é algo extremamente complexo. Não adianta eu ter a melhor metodologia pedagógica que trabalha todas essas habilidades e o aluno, pela condição dele, ele não ter a habilidade de se concentrar na atividade, né? E não tem nenhum profissional acompanhando a evolução dele com relação à condição que ele tem, né? Então é um trabalho de equipe ali, os profissionais de saúde de um lado e a gente com a pedagogia do outro. Não dá para negligenciar. E acaba sendo um trabalho mais demorado, né? Porque você tem que ir no tempo dele, né? No tempo dessa criança. Isso é interessante. Depende do aluno e depende da condição. No caso do TDAH, eles realmente, no geral, têm um pouco mais de dificuldade e vem com uma lacuna um pouco maior, porque demora um tempo até os pais decidirem procurar um profissional, e aí nesse tempo o aluno ele fica à deriva, né? Mas, por exemplo, o autismo, dependendo do grau de autismo, os alunos eles apresentam algum grande interesse específico sobre alguma matéria. Eu tenho um aluno que ele tem um grande interesse, por exemplo, em línguas em geral. Ele está no sexto ano. E ele, na primeira aula, ele queria me mostrar o alfabeto copta e o grego do começo ao fim. E escreveu numa folha de papel. Eu achei impressionante aquilo, né? Ele faz inglês e matemática, começou o inglês, evoluiu assim, muito rápido no inglês. E agora que a gente começou a chegar num estágio um pouco mais complexo, que ele tem um pouco mais de dificuldade, mas também não está nem relacionado à capacidade dele de entender a matéria. Está mais relacionado à capacidade emocional dele de lidar com as frustrações. Porque ele quer aprender. E aí, quando volta um exercício errado, ele fica maluco, ele tá certo isso aqui, não pode ser isso, né? Então, quando você diz que às vezes precisa ir mais devagar, depende, né? Nesse caso, esse aluno teve uma evolução super rápida e às vezes a própria condição dele permitiu que ele tivesse essa evolução rápida no começo, né? E agora ele está num outro momento onde a gente precisa trabalhar com mais calma, é tudo mais detalhista, tudo exige muito mais a paciência dele, e então a gente está entrando nessa outra fase para trabalhar essas dificuldades dele. Então varia bastante. Legal. E Anderson, saindo um pouquinho dessa parte de educação e trazendo um pouco mais para a parte contábil, a parte empresarial, né? A Master Contábil Digital tem um desempenho, né, um papel importante no suporte da sua empresa, né? Você pode compartilhar como a automação e assistência contábil de forma digital tem beneficiado a gestão financeira da sua empresa? Nossa, com certeza. Eu acho que o meio digital é o futuro. Principalmente, acho que a lei evoluiu muito nos últimos anos, podendo trazer
validade para muitos documentos digitais, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora, você pode ter, às vezes, a mesma validade de um documento físico no digital, se todos os processos forem seguidos corretamente, né? Então, não é só uma questão de agilidade e flexibilidade, como a gente já sabe que é, né? Mas é uma questão também de custos. Eu acho que um dos assuntos que está em pauta hoje, em discussão internacionalmente, é a questão da sustentabilidade, né? E aí você trazer um serviço completo que não precisa de uma papelada, não precisa de cópia, não precisa disso, não precisa daquilo. E você tem a celeridade de tudo isso, onde você pode ter uma resposta no mesmo dia para toda essa documentação necessária para o exercício do negócio. Eu acho que é, assim, inegável que a gente está caminhando para isso. O suporte de vocês lá como contadores, né, no negócio sempre foi essencial, sempre foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer mesmo. E desde o começo eu já vi as vantagens de um ambiente digital. A gente sempre fica um pouco receoso por ser algo relativamente novo, né? A contabilidade tão digital e como vocês veem hoje, como vocês trazem hoje aqui para Catanduva, é algo bem inovador, bem novo. Então a gente fica às vezes com um pouco de receio, mas eu não me arrependo nem um segundo de ter escolhido esse caminho. É o que há mesmo para o futuro, viu? Legal. E para quem está assistindo o podcast, né, e deseja montar seu próprio negócio, que dicas você daria para esse ou profissional autônomo ou um futuro empresário? Quais as dicas valiosas que você daria para ele? Olha, essa é difícil, hein? Eu acho assim. Eu acho que um negócio, ele não é feito de uma coisa só. Você não pode só ter o dinheiro e não ter o conhecimento. Você não pode ter só o conhecimento e não compreender o meio em que você está inserido, né? Eu acho que é uma combinação. Mas eu vejo que muitas empresas terminam antes por falta do dinheiro, por causa do planejamento do dinheiro. Então, a minha dica, eu acho que seria mais uma dica financeira. Eu sei que é importante a habilidade, eu sei, o conhecimento, o aprimoramento constante, eu sei que isso é importante, mas existem estatísticas que mostram que muitas empresas, elas fecham em 2, 3 anos porque quebraram. Não são por outros motivos, porque podem ter N motivos para uma empresa fechar, né? Mas tem muitas que fecham porque quebraram. E, às vezes, na empolgação de um novo empreendedor, você tem ali um dinheirinho guardado e coloca tudo porque sabe que vai dar certo e em 3 meses vai estar colhendo os frutos. E a gente sabe que não é muito bem assim que sempre funciona, né? A gente precisa ir com mais calma. Então, eu recomendaria fazer um estudo longo de 2 ou 3 anos. Considere o pior cenário possível. Tenha ali alguma coisinha guardada para você saber que você vai conseguir segurar a barra por 2, 3 anos, mesmo se tudo der errado, para você poder dar para o seu negócio o tempo. É dar tempo ao tempo mesmo. Porque às vezes a sua ideia é boa, seu negócio é bom, mas ainda não chegou na boca do povo, ainda você não conseguiu atingir o público que você gostaria. Aí você acaba morrendo na praia num negócio que não precisava. Você tinha a chance de ter o sucesso e a falta de planejamento financeiro não permitiu dar tempo ao tempo. Então, eu recomendaria isso, planejamento financeiro, antes de começar. Muito legal a sua resposta. Realmente, eu acho que isso essa questão mesmo. financeira, porque só o conhecimento técnico... É que nem você falou, as empresas quebram, né? Mas se você pegar a atividade fim dela, não deixa de existir, né? Exatamente. Não deixa de existir. O que deixa de existir é a capacidade financeira de manter o negócio aberto. Sim, a operação dela supriu todos os recursos e ela não tinha um resguardo, né? Um planejamento a longo prazo. Que nem você falou, às vezes a pessoa vai muito no ímpeto, no sonho. Vou fazer, vai dar certo, eu vou conseguir bombar, né? Vai trazer receita. E não é bem assim. Pode ser que seja assim. Pode ser que seja. Pode ser que se for, maravilha, né? Mas a maioria dos casos não é isso. Então, você planejar muito bem planejado,
Você estruturar muito bem estruturado. Saber que pode dar errado. E você ter um plano B, um plano C para caso dar errado. E ter um financeiro onde supra tudo isso é primordial. Né? Então, isso foi uma excelente resposta. A pergunta foi difícil, mas a resposta foi muito boa. E Anderson, o nosso bate-papo está muito bom, né? Acho que fica tempos e tempos aqui. Mas para a gente encerrar, né, esse nosso episódio do podcast, aqui do Mastercast, qual o momento ideal que você vê, né, que o empresário ele precisa buscar um apoio de uma contabilidade especializada para ajudá-lo a conseguir traçar esse caminho, esse processo, para que ele consiga chegar no seu resultado final, né, o que ele busca? Olha, eu acho que todo o apoio que um contador pode oferecer pode acontecer desde o começo. Eu acho que não se deve esperar a bomba explodir para, de repente, você procurar um contador para te salvar. Eu acho que isso é o caminho errado de lidar com as coisas. Eu acho que é importante ter essa assessoria desde o começo e usar o contador realmente para tirar as dúvidas, para ajudar na documentação. Querendo ou não, o especialista é ele. Então, use o conhecimento dele a seu favor o máximo possível. Eu não diria que a gente deve esperar um evento específico acontecer para ter o apoio especializado de um contador. Eu acho que quanto antes você puder ter ao seu lado um parceiro de confiança para contabilidade, ou talvez até também para assessoria legal, eu acho que é fundamental. A gente sabe que nem todas as empresas vão ter, nem todos os empreendedores vão ter a capacidade de ter essas ferramentas, mas se tiver, eu não vejo motivo do porquê não. Corre atrás e pode ir que os benefícios são imensos, com certeza. Até porque ele acaba tendo uma segurança e uma tranquilidade para desempenhar e focar na atividade fim do seu negócio, né? Com certeza. Porque já pensou você tá lá e ter que ficar lidando com questões burocráticas, né? Você acaba não empenhando, né, com a mesma qualidade que você empenha hoje, tendo uma contabilidade que te passa segurança. Exatamente. Tem que procurar alguém de confiança, porque contabilidade é um negócio sério. Pegar alguém que age de má fé, nossa, a dor de cabeça é tremenda. Imensurável, Sim. É isso aí. É claro que, principalmente nessa área da educação, isso daí desperta assunto para muitas horas de conversa, né? A gente pode marcar novos episódios, né? Porque tem muito assunto nessa área da educação, muito interessante, principalmente com o seu conhecimento, que a gente percebe que é muito legal, assim, né? No sentido de saber o que realmente está fazendo, né? Saber o que realmente quer ao transmitir essa educação para essas crianças. Então é muito importante isso. E aí já fica aí o convite para uma próxima vez para a gente continuar esse bate-papo. Mas esse episódio do Mastercast, né, a gente finaliza por aqui. E para você que está, né, acompanhando, que assistiu aí esse episódio, não esqueça de se inscrever no nosso canal, né, e curta, comente, né, compartilhe aí com os seus amigos, com o pessoal aí que deseja empreender, para que um dia possa ter também uma contabilidade especializada, assim como o Anderson tem hoje no seu negócio.